O que a gente está vivendo no dia de hoje é, digamos assim, aquele estouro da boiada, né? A gente teve um evento muito específico, que foi o evento Americanas, lá no começo do mês de janeiro, né? E, na sequência, a gente veio com o caso Light. E isso está espelhado de que forma? Assim, você tem um público investidor, pessoa física, varejo, pessoal que investe de renda fixa. Há um problema de compreensão, na minha opinião, do que é renda fixa e renda certa, né? Às vezes o investidor ele acha que renda fixa é renda certa, e renda fixa ela tem a sua volatilidade, ela tem o risco, e essa percepção pelo investidor nem sempre é viável, né? Ele não consegue enxergar isso até por conta da qualificação de um público muito pulverizado. O que aconteceu na prática? A gente observa que no mercado, de um modo geral, a solidez das empresas, ela é uma realidade de fato. O Brasil ele vinha passando por um momento onde as empresas, lá pós-pandemia, né? Vamos lá, vivemos um susto lá da pandemia, o mundo parou, as empresas tiveram muito problema de liquidez, de geração de margens, de geração de caixa. Nós tivemos uma consolidação ali, as empresas aumentaram as suas reservas, chamaram liquidez, reduziram endividamento, são basicamente equilibradas, eu diria. Os níveis de alavancagem das companhias, o nível de endividamento das companhias, eles buscaram um equilíbrio bastante saudável. E não há do que dizer nos dias de hoje que nós estamos vivendo uma crise de crédito propriamente dita. Então, quando a gente vê um evento pontual, né, que olhamos ali uma Americana na vida, cara, é um outlier. Nós estamos falando aqui de um evento que eles chamam de inconsistência, né? Não sei por que chamam isso de inconsistência contábil, de 20 bi, abri a gaveta e achei ali 20 bi que estava faltando, mas isso assusta o investidor, né? Isso assusta o investidor, e aí o que ocorre? Você tem um movimento de resgate natural, a cota do fundo cai, os spreads começam a abrir. A gente tinha aqui no mercado uma questão que eu diria que estava desajustado, vai precisar ajustar, que era a famosa cota ali, cota de abertura, né? Então, o cliente vai e quer sacar na frente, quer resgatar na frente, esperando que a coisa vá piorar, e na hora que você resgata, você obriga os fundos de investimento, né, a venderem ativos, e a gente entra num efeito bola de neve. Ou seja, porque eu estou tendo resgate, eu tenho que vender ativo. Na hora que eu vendo ativo, se tem muito vendedor e pouco comprador, eu tenho que baixar o preço. Eu baixo o preço do ativo, isso tem um impacto retroativo na cota. A cota cai, assusta o cara. Assusta o cara, ele tem que... O que acontece? Vou resgatar mais. Não, a cota está caindo, estou perdendo dinheiro, resgata. Aí resgata, efeito bola de neve. Vou ter que vender mais ativos para dar liquidez aos meus clientes que estão pedindo resgate. E esse efeito ele acabou se disseminando e impactando não a loja Americanas, que foi um caso que foi discutido aqui recentemente. Ele acabou disseminando por todo o mercado. Então, assim, ativos de excelente qualidade que não mereciam estar sendo negociados de forma depreciada, estão sendo por uma questão de fluxo e não de uma piora legítima na qualidade de crédito. Não há o que se falar nisso. Então, sim, a minha visão é que o mercado de renda fixa, crédito privado, é um mercado saudável. Nós temos empresas de excelente qualidade nos portfólios de todos os fundos de investimento do mercado, certo? E esse susto, ele, como eu falei, é mais aquele estouro da boiada, né? Assim, o leão que soltou no circo quem quer sair primeiro, e aí vem uma avalanche dessa natureza. Infelizmente, passados assim poucas semanas do evento Americanas, a gente veio para esse caso, né, que eu chamei pitoresco, que é o caso Light, né? Então, é bom explicar o que é pitoresco, né? Pitoresco é que aquilo merece uma pintura, né? Merece uma pintura. Por quê? Ele pede, a companhia pede o que não tem direito, né? Ela não consegue se comunicar com o mercado,
certo? Ela foi, na minha opinião, negligente nessa comunicação com o mercado, com o que estava acontecendo, e depois ela vem, consegue o acesso a uma cautelar para conversar, para que ela precisa de tempo para conversar. Ora, eu estou agradecer a vocês aqui que eu estou tendo uma oportunidade de conversar com a empresa, porque talvez seja essa uma das primeiras oportunidades que a gente está aqui conversando. Grande abraço pro pessoal da Light que está assistindo aqui. Então a gente vai poder ter a oportunidade de hoje que contar um pouquinho para a empresa o que a gente pensa, como que ela deveria aí se portar. E aí, então, já tínhamos apanhado com o evento americano, tomou um outro susto com o evento Light. E aí segue essa sequência que eu estava falando aí da bola de neve, mais resgate, mais ativos depreciados e por aí vai. Sim, eu não consigo enxergar isso como uma questão estrutural, foi uma questão extremamente conjuntural, pontual, certo? Os ativos, como eu falei, são de boa qualidade nas carteiras. Óbvio que você vai ter um setor ou outro que sofre mais. Assim, o Laurence já colocou ali um exemplo do setor de saúde. Poxa, as empresas, o que aconteceu com o setor de saúde, de um modo geral, certo? As empresas de saúde vinham lá com represadas as consultas eletivas. Pô, parou, o mundo parou, ninguém fazia consulta. Quando a vida voltou ao normal, todo mundo fazendo exame, todo mundo fazendo operação eletiva, aquilo aumenta o custo das companhias. Aumenta o custo das companhias, deprecia as margens, né? E o custo também da inflação médica também é uma das mais altas do segmento da inflação. Isso tudo deprecia as margens, aí você imagina que a empresa está passando por uma dificuldade, uma depreciação na sua qualidade de crédito. O que não é uma verdade, e se mostrou aqui como exemplo, a empresa rapidamente conseguiu, por uma alternativa de mercado, equilibrar suas finanças, certo? E o varejo, né? E o varejo, como foi bem colocado aqui também, taxa de juros ainda nas alturas, dificuldade do crédito ao consumidor final, certo? Dificuldade ao crédito do consumidor final, isso limita a capacidade de venda das companhias de varejo, certo? Vendo menos, faturo menos, margem caindo, relação dívida e geração de caixa, EBITDA, vai ficando deteriorada. Eu acho que aqui há alguns exemplos que merecem assim, a atenção, mas assim, não temos a visão que temos outra americana ali, entendeu? Temos empresas, umas mais, outras menos equilibradas, mas de um modo geral não tem ninguém inadimplente, não tem ninguém que a gente acredita que vai se tornar um evento americano. Muito pelo contrário, com uma visão assim, até antagônica, né, assim, oposta. Tem gente que está nadando de braçada justamente porque a americana está passando por o que está passando. Então, assim, em linhas gerais é isso. Eu vejo que o mercado de renda fixa, crédito hoje, ele é uma oportunidade, certo? Eu recebo lá os meus proventos e aquela reservinha que eu consigo fazer no final do mês, eu coloco aonde? Em fundos de renda fixa, crédito privado, porque passada essa onda, né, passou a primeira onda da americana, passou a segunda onda da Light, a taxa de carregamento dos fundos hoje, ela é muito positiva, né? Os spreads abriram hoje, a taxa de carregamento é muito positiva. Já a gente vai estar aí com uma rentabilidade acima do CDI extremamente interessante. É a minha visão em relação ao mercado como uma oportunidade.